Olá, meu nome é Lucas Vieira dos Santos Souza e eu estou aqui para apresentar o trabalho Transformer Based Sentiment Analysis of Steam Review for Game Studies. O objetivo principal desse trabalho é de comparar algumas técnicas tradicionais de aprendizado de máquinas com modelos baseados em Transformers, modelos modernos, para classificar sentimentos em avaliações de jogos publicadas na Steam. Além das classificações, a gente também vai buscar compreender quais aspectos das avaliações influenciaram melhor as decisões do melhor modelo decidido. Então, introduzindo um pouco a situação, a maioria das plataformas de distribuição digital de jogos, como a Steam, permitem que os jogadores publiquem recomendações e comentários textuais sobre os jogos. Essas avaliações contêm informações importantes, seja sobre gameplay, narrativa, gráficos e qualquer coisa que tenha a ver com a experiência do jogador. Entretanto, analisar manualmente todas as milhões de avaliações é uma tarefa quase inviável. Além desse grande volume de dados, essas avaliações elas possuem aspectos linguísticos difíceis, como ironia, contradições, vocabulário técnico, etc. Assim, o problema abordado nesse trabalho é justamente como classificar automaticamente as avaliações e, ao mesmo tempo, tornar entendível, interpretável a decisão que o modelo tomou. Então, o trabalho ele se embarca em três principais perguntas. A primeira pergunta é: a que ponto os modelos baseados em transformers eles ultrapassam os modelos clássicos baseados em frequência? A segunda pergunta é como que o erro de classificação entre os modelos Transformers, no caso desse trabalho, o Bert e o Roberta, diferem entre si. A gente vai ver que tem umas coisas interessantes. E a terceira pergunta, quais conceitos de jogos e expressões linguísticas mais fortemente influenciam o resultado do modelo? Então a gente tem esses três principais elementos. Né? Então o trabalho vai combinar uma comparação quantitativa, uma análise de erros e também sobre a interpretabilidade. Falando um pouco sobre a revisão de literatura, a gente se embasou em três principais pontos. O primeiro é a importância das reviews dos jogadores. Então, a gente tem que estudos anteriores já mostraram que as avaliações da Steam podem sim ser utilizadas para investigar preocupações reais dos jogadores, seja sobre jogabilidade, características específicas de cada jogo, etc. Além disso, a gente tem a questão da classificação, tanto por modelos clássicos quanto por modelos baseados em Transformers. Os modelos clássicos, eles usam um método por frequência, ou seja, eles pegam termos, associam a vetores e entendem quantas vezes tais termos aparecem no texto, e a partir disso levam pesos diferentes na hora de classificar esse texto. E os principais modelos considerados baselines hoje em dia para isso são tem o Naive Bayes, a regressão logística e a Support Vector Machines. Contudo, tem várias limitações por trás dessas técnicas e daí que entram os Transformers. Os Transformers, através da chamada camada de atenção deles, eles conseguem entender mais sobre contexto, a ordem das palavras e a importância entre as coisas. E por fim, o terceiro ponto é a questão da explicabilidade. Então, o SHAP é um método para explicar as previsões que o modelo tomou. Então, o método vai atribuir uma contribuição a cada token analisado e a gente vai entender através de valores quantitativos quanto cada token ajudou a tomar uma decisão ou outra. Então aqui temos o principal pipeline aqui, do projeto. Então a gente tem o nosso dataset, um pré-processamento, a divisão de dados, que vai tanto para os modelos clássicos quanto para os modelos por transformers. Isso tudo passa por uma avaliação de acurácia, precisão, recal, F1 e o ROC. A gente seleciona o melhor modelo através do F1, e no caso, o Roberta foi o que teve o nosso melhor modelo, e com o Roberta, então, a gente aplica o SHAP para entender quais conceitos que levaram ele a tomar tais decisões. Ao invés de falar dos materiais e métodos aqui, eu vou passar aqui para a implementação em si, para mostrar. Então a gente tem aqui o dataset de análise de sentimentos de reviews da Steam, dataset com mais de 6 milhões de avaliações de jogadores, com mais de 9 mil jogos associados, e a gente tem, apesar de 6 milhões de avaliações, usando só 40 mil avaliações no total. Primeiro que esse dataset ele é muito desbalanceado a favor das avaliações positivas, então a gente tirou isso para tentar balancear ele. Além de que 6 milhões vai muito além do poder computacional que eu tenho disponível no momento para rodar todos os algoritmos, etc. Então eu peguei 40 mil e dividi 20 mil positivos e 20 mil negativos. Desses 40 mil, 32 mil avaliações foram para tratamento e 8 mil avaliações foram para validação. E aí os nossos baselines é o Naive Bayes, a regressão logística e o SVM linear, com o Bert e o Roberta sendo nossos modelos por transformers. E aqui estão as métricas que a gente usou para analisar. Então, o primeiro passo, importação de dataset, o dataset público, que pode acessar aqui a qualquer momento. Alguns exemplos aqui de reviews. Preparar o dataset, ou seja, balancear ele e criar os subconjuntos.
A gente aqui inspeciona se está balanceado, 20 mil negativos e 20 mil positivos. Dividimos então em 32 mil de treinamento e 8 mil de validação. A gente tem aqui então a criação dos baselines clássicos com a técnica por frequência. A gente tem aqui os resultados iniciais. Então, analisando aqui de forma direta, a gente vê que a regressão logística é aquela que teve o melhor F1, ou seja, o melhor trade-off entre precisão e recal, e também a melhor acurácia. Então, dos modelos clássicos, essa aqui toma como sendo a nossa inicial melhor modelo no nossa regra ali de que o F1 score seria o priorizado. Aqui a gente tem também as curvas de aprendizado. É interessante ver que o Naive Bayes e a regressão logística eram curvas relativamente comportadas, né? Elas estavam com o treinamento descendo e o F1 score de treinamento descendo e o de validação subindo. Porém, a linear SVM estava tendo um distanciamento entre as duas curvas, né? Mostrando que em breve talvez ela podia chegar a uma espécie de overfitting. Mas são curvas relativamente comportadas. Diferente do que a gente vai ver com os transformers. Então a gente analisa aqui, né? A gente faz todo o pré-processamento para montar os transformers, vamos fazer as funções para plot. Treinando o BERT aqui, 5 épocas, demora bastante, 5 épocas. A gente tem aqui, interessante ver, a acurácia 0,8, precisão quase 0,9, o recal 0,7, isso é interessante ver no futuro, o F1 score 0,8 e o ROC 0,9. A gente tem aqui então a curva de validação, a gente vê que o log de treinamento vai descendo, o log de validação ele começa a subir já a partir da segunda época. A gente vê aqui com as métricas de validação algo, né, que é parecido, no sentido de que o maior pico da validação, o F1 de validação, é na segunda época também, ali perto do 0,83, 0,834. Vamos ver agora o Roberta, e a gente vai também treinar por 5 épocas, a gente vai analisar algo interessante. A acurácia 0,8, a precisão 0,7. Enquanto isso, o BERT estava com a precisão 0,9 e o recal 0,7. E o Roberta foi o contrário. O F1 score 0,85 e o ROC ALK 0,9. A gente vê um comportamento bem similar com as curvas de custo aqui, né? Ele subindo já a validation loss para a segunda época. E, novamente, o maior pico de validação F1 é na segunda época, que é o menor vale da acurácia de validação. Então, disso a gente tem aqui essa tabelinha que mostra algumas coisas interessantes. A gente tem que o melhor desempenho, em geral, a gente pode dizer que foi o Roberta no sentido do F1 score, ou seja, o trade-off entre recal e precisão dele é o maior, comparado com o Bert aqui, que é 0,83 e o Roberta é 0,85, os dois significativamente melhores do que os modelos clássicos. Por outro lado, o Bert demonstrou uma maior acurácia e, claro, uma maior precisão, enquanto o Roberta, óbvio, uma maior recal, um F1 score maior e um ROC ALK maior também. Então, nesse trade-off entre precisão e recal, o Roberto acabou saindo ganhando, mas é interessante a gente analisar a matriz de confusão aqui, né? Que a gente tem uma quantidade grande de positivos que o Bert perde e uma quantidade pequena de falsos positivos ali que o Bert pega. Enquanto isso, o Bert é totalmente contrário, né? Ele prioriza pegar as avaliações positivas e acaba conseguindo não pegar muitas avaliações negativas, falsos positivos, né, no caso, falsos negativos. E é interessante essa análise, certo? A gente vê que um é muito conservador em relação às avaliações positivas e o outro é o contrário disso, representa um comportamento contrário. Isso a gente pode ver através do recal e da precisão dos dois modelos, só que o trade-off ele acaba saindo do Roberta. Como o Roberta teve o maior trade-off, a gente vai direto analisar aqui o SHAP a partir dele. Então a gente tem aqui, a gente pega através de alguns técnicos, de algumas técnicas heurísticas mesmo, ou seja, a gente não vai pegar de forma automática, a gente pega de forma manual alguns conceitos para tentar entender quais os principais conceitos que tem a ver com críticas dos jogadores. Então a gente tem aqui gameplay, história, gráficos, áudio, performance, multiplayer, bugs, monetização e precificação. A gente vê que o SHAP identifica como os maiores causadores de avaliações negativas a questão da performance e dos preços. Como que ele identifica isso? Através de algumas palavras-chave que a gente vê aqui. A gente associa algumas palavras-chave a cada tipo de categoria. E a gente vê que, por exemplo, quando a gente analisa o conceito de precificação, muitas coisas negativas, ou seja, o token traz para um valor negativo do SHAP, coisas como reembolso, precificado, barato, só que nesse caso
como traz muito para avaliações negativas, é muito possível que seja o fato de que barato pode ser expressão, né? Ah, esse jogo é muito barato, no sentido de pobre. Além disso, a gente tem coisas que avaliam como coisas positivas, por exemplo, promoção e caro, talvez no sentido de uma frase falar que não está tão caro um tal jogo. E se a gente quiser analisar de uma forma mais micro, a gente ainda pode analisar as frases, as reviews por si só. E aqui a gente tem uma review, então uma review reclamando sobre a performance de um jogo, em que as palavras em vermelho trazem a ideia de palavras que jogam mais para o lado da review negativa e as palavras em azul trazem mais para a review positiva. E no final a gente tem o valor final ali que ele diz qual que ele acha que é o certo. Então a gente tem aqui, por exemplo, o jogo acabou há um ano, né? Já tem um ano de idade. A palavra o jogo acabou traz muita ideia negativa. A palavra consertar também traz muita ideia negativa, certo? Então a gente consegue fazer essa análise mais minuciosa da própria review. E esse é o trabalho proposto, né? Então, como conclusão, a gente pode dizer que os modelos baseados em Transformers superam os classificadores tradicionais. O BERT ele tem uma maior acurácia e precisão, enquanto o Roberta tem o maior recall, o F1 e o ROC. E a gente vê que o BERT ele é bem mais conservador, enquanto o Roberta ele prioriza acertar as avaliações positivas. E o SHAP permite que a gente veja que alguns termos, principalmente em relação à performance e precificação, é o que mais traz sentimentos associados a coisas negativas para o jogador, certo? E trabalhos futuros, né, os principais eu acho que a gente pode citar, é a gente usar amostras maiores, só 40 mil amostras do dataset de 6 milhões não mostra tudo que ele tem a oferecer. Além da gente parar de usar esses termos mais heurísticos, né, como gameplay e tudo mais, e usar alguma técnica para pegar automaticamente esses termos e identificar de forma mais direta. E é isso, muito obrigado por ouvir. Aqui tem algumas referências, as principais são sobre a questão dos jogos, do SHAP, do Roberta, dos Transformers e a importância de cada uma dessas aplicações.